Voltando do antibiótico. Esse tratamento de otite, normalmente, é uso tópico. Eu não vou dar um antibiótico de via oral. Daí vou fazer uma cultura antibiograma para saber o que eu tenho ali. Perfeito, assim. Para orelha, como a gente estava explicando, lembra das partes da orelha? Orelha externa, orelha média, orelha interna? Para a otite externa, que é dessa parte mais antes do tímpano, o tratamento é quase que 99% das vezes é só tópico. Tá. Às vezes a gente associa algum anti-inflamatório oral, então um corticoide ou alguma outra medicação. Mas eu não uso antibiótico sistêmico. Então, se eu não estou usando antibiótico sistêmico, não faz sentido eu fazer cultura antibiograma. Cultura antibiograma vai primeiro me dizer qual que é a bactéria que cresceu, qual que é o perfil de sensibilidade para aquela bactéria, se eu fosse usar uma medicação sistêmica. Certo. Tópico, quando a gente olha, na maioria dessas culturas antibiogramas tem o MIC que a gente fala, que é o crescimento inibitório mínimo ali, né? Certo. Aquilo é para eu avaliar uso sistêmico. Se eu estou usando tópico, eu sei que ele vai ter um efeito muito maior. Então, não serve para terapia tópica. Certo. Quando que eu vou fazer cultura antibiograma? Quando a gente tem aquela otite mais grave, que é a otite média. Que já ultrapassou o tímpano, aquela questão. Tá. Então, nesse caso, quando tem uma suspeita de otite média, quais exames que a gente solicita? Tomografia de crânio, para eu identificar se tem realmente acúmulo de material na orelha média. E eu vou solicitar um outro exame chamado videotoscopia ou otoendoscopia, que é uma endoscopia da orelha. Quando eu faço esse exame, eu já consigo, muitas vezes, olhar o tímpano. Se precisar, eu consigo perfurar esse tímpano e consigo colher material. E aí, quando tem material, geralmente a gente faz cultura. Para ver se crescer bactéria. Aí, nesses casos, a gente usa antibiótico sistêmico baseado na cultura antibiograma e, às vezes, por períodos longos. Então, esse é o caso que, geralmente, a gente vai usar antibiótico sistêmico para a orelha. Perfeito. Para a pele, falando um pouco de pele, hoje em dia a gente evita muito usar antibiótico sistêmico. Eu fui da época que, quando eu aprendi muito, a gente usava muito antibiótico sistêmico, era muito corriqueiro. Hoje em dia, a gente tem tido muito cuidado com isso. Por quê? Pensa que quando eu estou usando um antibiótico sistêmico no meu paciente, está tomando essa medicação ou fez injetável. Esse antibiótico, ele está agindo no corpo todo. E aí a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada hoje microbioma, né? Que é composto por quê? Vírus, bactérias, fungos, tudo que faz parte normal de qualquer ser humano ou animal. Que são do bem. E são do bem. Então, a gente tem muita bactéria que é super benéfica. Quando eu tomo um antibiótico sistêmico ou injetável, o que eu estou fazendo? Eu estou matando bactérias que são ruins, bactérias patogênicas, mas eu também estou matando quem? As bactérias boas. E aí, isso traz uma repercussão no médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, de intestino, a gente mata muita bactéria boa quando a gente usa um antibiótico para a pele. Certo. E aí, isso pode ter repercussão no futuro. Esse animal pode vir depois a ter outros problemas, até intestinais, por conta de muito antibiótico que a gente utilizou. Então, hoje em dia, antibiótico a gente tem que usar com muito critério, não só pensando no animal, mas pensando na gente, né? O veterinário tem um papel importante no que a gente chama de saúde única. Então, a gente está cuidando hoje do animal, mas as bactérias que estão no animal, a gente divide bactéria. A gente abraça o cachorro, a gente beija o cachorro. Então, a bactéria do cachorro vem para mim e assim sucessivamente. Se a gente começa a ter muitas bactérias ruins no cachorro, a gente pode passar isso para outras pessoas, enfim. É o que acontece. Qual que é o grande problema de hospital? Tem muita resistência, porque lá tem muitos casos graves. Então, a gente tem que tomar cuidado com disseminar essas bactérias ruins no mundo, e o veterinário ele tem um papel importante para pet, para grandes animais, enfim, para a produção, né? Isso que nós chamamos desse eixo intestino-pele. Se eu tenho um problema no intestino, isso vai refletir numa doença de pele, porque eu causei essa desbiose intestinal. Isso. Então, assim, hoje a gente tem trabalhado muito, falando da parte alérgica, é muito comum animal com dermatite atópica, que essa questão é uma doença alérgica genética, então a gente vê em muitos animais, tem muitos que têm um acometimento da parte intestinal. Então, se a gente tem, por exemplo, uma destruição, um exemplo, pega um filhote, começa a usar antibiótico de forma precoce no filhote. Porque às vezes tem giardia, tem alguns parasitas intestinais, às vezes com esses parasitas a gente trata e usa junto antibiótico. Quando a gente faz isso, o exemplo clássico, metronidazol, muito utilizado para tratamento de giardias. Então, tem canil que usa de forma precoce isso. Quando a gente usa de forma precoce, o que a gente faz? A gente está matando várias bactérias benéficas. Se esse é um paciente shih tzu, lhasa, de uma raça predisposta,
talvez destruir essa microbiota intestinal, diminuir essas bactérias benéficas, a gente diminui várias substâncias que são anti-inflamatórias e a gente começa a selecionar a bactéria que é pró-inflamatória. Então, ela vai inflamar esse intestino. Quando ela inflama esse intestino, ela seleciona, por exemplo, alérgenos da comida, a passarem nisso e o organismo começar a reconhecer e se sensibilizar a esses alérgenos alimentares. Então, eu posso estar, de uma forma precoce, induzindo, né, ou piorando um quadro de alergia alimentar. Pensando, então, em prevenir uma doença, eu estou criando outras. Estou criando alergia alimentar, estou criando a possibilidade de uma atopia. E tudo isso vai acontecer por uso indiscriminado desse antibiótico. Com certeza. Então, hoje a medicina preventiva é a gente ofertar, por exemplo, probióticos, melhorar a dieta desses animais, fazer uma produção, né, animal. Então, se eu tenho um animal, se eu faço reprodução desses animais, é ter um ambiente mais limpo, cuidar de tudo isso sem utilizar antibióticos de forma indiscriminada, sem sair atrapalhando, a gente brinca, a gente tem que cuidar das nossas bactérias, as nossas e as dos nossos pacientes. Então, usar de forma muito consciente as medicações.